Olá, jovem! Tá começando mais um Falando de Parapente. Hoje eu vou falar sobre fator de carga. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo se você gostar, me seguir no Insta e também a página Falando de Parapente. Também entra na loja do canal para ver as novidades. Vamos falar sobre fator de carga. Você já ouviu falar carga lar, né? O fator de carga tem mais ou menos a ver com isso, mas é assim, ó, carga lar você já sabe, é o peso do equipamento como um todo, mais o seu peso de tudo, tá? O pessoal pergunta sempre assim, na carga lar, mas o peso da vela conta, né? Na carga lar conta, né? A barrinha de cereal que você leva conta, tudo conta. Você quer saber qual que é a carga lar? Você vai pegar a sua mochila com tudo que você vai voar, água, roupa, tudo, vai botar nas costas e vai subir em cima da balança, tá? Esse peso é a carga lar do seu parapente, tá? Junto com a vela, junto com o selete, junto com tudo que você vai levar. Mas não vamos falar exatamente sobre carga lar, vamos falar aqui sobre essa variação que pode acontecer, né, durante o voo. Quando você está voando, você pode experimentar situações em que você vai vivenciar força G, por exemplo, e aí o fator de carga muda no parapente, né? Quando sobe um G, né, você fez um giro, subiu um G significa uma atmosfera a mais, ou seja, dobra o seu peso, triplica o seu peso, quadriplica o seu peso, vai subindo o seu peso conforme você vai energizando, usando essa energia, tá? E o parapente ele foi projetado, e aí é importante, um dado importantíssimo, né, para suportar 8 vezes a carga que ele vai carregar. Ou seja, o seu parapente pode carregar 8 vezes, 8 de você ali, do conjunto todo, né? Aí você vai me perguntar assim, Ricardo, mas pode acontecer alguma manobra que eu faça que ultrapasse esse fator de carga? Normalmente não. Todas as manobras possíveis com o parapente, né, manobras normais, mesmo de acrobacia, infinite tumbling, manobras espiral, o máximo que você vai experimentar de força G ali gira em torno de 3 a 4 Gs, né, beirando um 5G se for, né, isso em manobras normais, né? E a vida útil do parapente, só para fechar aqui, falando de quanto ele foi projetado para 8 vezes, né, o seu peso. E a vida útil dele é de aproximadamente 300 horas de voo ou, né, de exposição à luz solar. Aproximadamente, tá? Tem parapente que, se for bem cuidado, vai durar mais, tem parapente que não vai durar menos, né? Normalmente dura menos, isso aí vai ter a ver com abrasão, vai ter com umidade, vai ter diversos fatores que vão deteriorar o parapente, né? Mas em média, um parapente pode durar 300 horas de exposição solar, que pode se traduzir em 300 horas de voo, tá? Então, ó, manobras normais não ultrapassam 3 ou 4G, 4,5, tá por ali, tá? Mas o parapente foi projetado para suportar 8 Gs, né? Em condições normais. Por que eu falo em condições normais? Porque pode ser que em determinadas situações o parapente, parte dele sofra mais do que esses 4 Gs, do que esses 5 Gs. Então, por exemplo, se você sofre um catrapo muito forte, provavelmente vai sobrecarregar uma parte do parapente. Ele foi projetado para 8 vezes o que ele vai carregar. Só que imagina que você fechou metade do parapente, está com um pedacinho só aberto e toda a carga com velocidade, com tranco, com tudo, pode dar um pico de mais de 8 Gs em uma parte da estrutura do parapente. Significa que ele vai danificar? Não, mas ou sim, vai depender do que está acontecendo, mas vai forçar uma parte dele e isso pode causar algum tipo de ruptura, entendeu? Então, outra coisa que pode causar esse tipo de ruptura são velas cansadas, a fadiga. Com o tempo, lembra que eu falei que o parapente dura 300 horas? Né? Quer dizer, não é que o parapente dura 300 horas, em média
A exposição solar, 300 horas, vai detonar o parapente, né? Mas um material fadigado, né? Todo material, depois que você faz ele tem um tempo de vida útil, ele vai sofrendo uma fadiga com o tempo. E aí uma vela cansada, ela vai suportar menos, né, sobrecarga ou fator de carga. Então, com o tempo, com o passar do tempo, uma vela que saiu de fábrica, está lá projetada para 8 vezes o fator de carga. Com 300 horas de voo, né, com 280 horas, ela vai estar mais cansada, né, a fadiga do material já vai estar mais avançada. Esse fator de 8x cai um pouquinho, de 8 vezes cai um pouquinho, entende? Então vai ser muito mais fácil numa situação complexa, um parapente que está cansado, sofrer um dano estrutural do que exatamente um parapente novo sofrer esse dano estrutural. Então você vai ver que esses danos podem acontecer por catrapos, pode acontecer, por exemplo, na hora da inflagem, enrosca um dos lados do parapente e você tem uma sobrecarga de força em uma linha, em uma parte da estrutura do parapente, aí pode dar problema, né? Então, esse fator de carga é importante a gente conhecer esse conceito, não que vá mudar alguma coisa no voo. Muda na carga alar, né? Carga alar você já sabe, é aquela questão assim, a carga alar é o peso, esse peso que a gente falou lá no começo da balança, o peso total, né, do equipamento, piloto e tudo, dividido por metros quadrados de tecido ali, né? Então, cada fabricante, cada projeto vai determinar a faixa de peso, a carga alar para esse parapente, determinando isso, distribuindo esse peso por essa área de tecido, né? Você já sabe que voando pesado você tem mais velocidade, você tem uma menor taxa de subida e mais energia quando acontece algum tipo de movimento, exatamente porque você tem mais velocidade, né? Pensa o seguinte, você está puxando para baixo teoricamente o parapente, então teve um colapso, vai ter mais energia, mais velocidade, porque tem mais peso ali embaixo puxando, tá? Mais carga alar. Voando leve, né, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade para decolar com vento forte, tem um pouco menos de penetração, menos velocidade, né? É grande essa variação? Não é muito. Quando você tem a faixa mais alta de peso, o peso ideal, vamos dizer, o meio da vela, e o peso mais alto. A variação de velocidade entre um e outro é uns 2 km por hora aqui, mais 2 aqui, ou seja, se você entre quem está voando pesado, quem está voando super leve, são 4 km por hora mais ou menos de diferença. Vai falar, Ricardo, é uma boa diferença? Mas tá ali, nessa faixa, tá? Então, se voando leve, voando pesado, varia mais ou menos isso. Então, ó, voando leve, você tem menor penetração, menos velocidade, né? Mas a sua subida é melhor. Quanto que eu subo mais entre o mais pesado e o mais leve em metros por segundo? O quanto isso vai ser melhor? Nós não estamos falando em metros, nós estamos falando em centímetros. Coisa aí de 30 centímetros, 20 centímetros, depende. Por segundo. Depende o quanto vai estar pesado, né? Porque tem uma gama de coisa aqui. Mas vamos por entre o mínimo e o máximo, vai ser ali coisa de 25 centímetros por segundo, né? Vai subir melhor quem está mais leve do que quem está mais pesado. Vai falar assim, então voar leve é melhor. Não, tem vantagens e desvantagens, tem um vídeo no canal falando sobre isso. E tem menos energia caso aconteça um colapso, né? A resposta vai ser mais lenta, exatamente porque você está mais leve, tem menos peso puxando ali, menos energia, né? Então tem tudo isso, né, que leva em consideração com relação à carga alar. Mas o vídeo de hoje foi exatamente para falar sobre esse fator de carga, para a gente ter consciência de que o parapente ele é sobreprojetado, né? Todas as peças ali, seja linha, seja as ancoragens das linhas, seja mosquetão, seja selete, ele é projetado para aguentar mais do que a gente faz, mais do que a gente passa a todo instante. Porém, vão ter determinadas situações que esse fator de carga vai mudar, né? E normalmente
não vai afetar o parapente, porque a gente não atinge essa gordura que tem ali, né? Como é que o pessoal fala lá em engenharia? Eles põem lá, a ponte calculou tudo, a ponte aguenta tanto, mas daí põe o fator X ali que bota lá mais 10%, 15% para não errar. É mais ou menos a ideia do parapente. Já bota lá 8 vezes para não errar. Mas não é, né? Lógico, é tudo calculado. Mas a gente não atinge essas 8 vezes. Mas com o tempo, essa 8 vezes vai diminuindo um pouco. E por isso é que tem que fazer a revisão do parapente para ver resistência de material, resistência da linha, para ver trimagem, para ver tudo. Se o parapente está em ordem, tá? Se o parapente está mais cansadinho, tem que ir fazendo mais as revisões periódicas mais cedo, né? A revisão é anual, tá? Mas velas que estão bem cansadinhas ali, as oficinas recomendam fazer a cada 6 meses, exatamente por causa disso, porque vai começando a afetar, e aí se tiver um problema em que tenha picos de força G, né, de fator de carga, pode dar um dano estrutural importante no parapente e trazer problemas. Pô, faz barulho, né, fala alto. Mas é isso então, ó. Se você tem alguma coisa a acrescentar, coloca aqui embaixo, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, compartilha, me segue no Insta e a página Falando de Parapente. Também se inscreve no canal se você não for inscrito, me ajuda aí, tá bom? Também a loja. Entra na loja para ver as novidades, sempre tem uma estampa nova lá. Comprando na loja, você também ajuda o canal. Fechou? Eu vou ficando por aqui e eu volto depois então falando de parapente. Valeu!